Aí, então, vamos fazer um novo vídeo agora sobre transporte, só que no Brasil. É o terceiro vídeo dessa série de vídeos sobre transporte. Agora a gente vai falar um pouco sobre como que é a matriz de transporte do Brasil. E spoiler, é uma bosta. Enfim, né, deixa eu explicar. Mas esse vídeo vai te deixar um pouco com raiva, tá? Me deixou muita raiva, mas assim... Whatever. Por que a matriz de transporte é ineficiente? Quer dizer que ela não é eficiente. Por quê? Lembra que a lógica de transporte, que eu expliquei no primeiro vídeo, a gente tem que considerar um tanto de coisas pra gente escolher qual modal utilizar? E aí sim ele vai ser eficiente? Pois é, o nosso não é. Porque a gente tem uma incompatibilidade. Não é compatível o modal com o material que a gente usa. A gente exporta produtos manufaturados e agrícolas, que são totalmente baratos, com baixíssimo valor agregado. Por exemplo, soja. E, ao mesmo tempo, a gente usa o modal rodoviário, que é extremamente caro. É o segundo mais caro, só pede para o aeroviário. Então, não faz sentido nenhum isso. É totalmente incompatível uma coisa com a outra. E quando a gente gasta muito dinheiro para vender uma coisa muito barata, o nosso aí, que deveria ser muito barata, mas no final é muito caro, a gente tá perdendo competitividade no mercado, tanto interno quanto externo. Na verdade, no mercado externo, por exemplo, a soja do Brasil, ela vai ficar mais cara que a soja de outro lugar X que usa um meio de transporte mais eficiente. Enquanto isso, no nosso próprio país, no mercado interno, a gente vai comprar coisas muito mais caras por causa do transporte totalmente assim que a gente usa. Enfim, vou ler os dados para vocês entenderem melhor. 61% do nosso transporte é rodovia, 20% ferrovia, 13% hidrovia, 4% dutovia e 1% aerovia. Nesse caso, a gente deveria estar usando mais o quê? Ferrovia e hidrovia, porque é mais compatível com a mercadoria que a gente vende, que no caso são produtos mais baratos. Só que a gente usa rodovia e aí a gente vai explicar para vocês. 1. Rodoviário. O nosso primeiro transporte, né, a matriz de transporte que a gente mais utiliza é o rodoviário. E isso, como eu disse, é totalmente incompatível com a nossa economia. Mas ok, por que diabos que a gente usa mais rodoviário do que ferroviário e hidroviário, sendo que não faz sentido? Pois é, antigamente os mais utilizados eram ferrovias e hidrovias. Porém, contudo, todavia, aconteceram um povo aí que foram pro governo e quiseram mudar as coisas. Então, vamos lá. Primeiramente, chegou Getúlio Vargas com um plano de integração das economias regionais. E aí, com isso, ele fez rodovias para integrar. Depois veio o JK. E JK fez concessões para indústrias automobilísticas virem aqui para o Brasil. E com essas concessões, ele também teve que investir em infraestrutura. Porque não adianta nada a Fiat vir aqui pro Brasil, sendo que não vai ter estrada para os carros que ela vai vender rodar. Ela não vai conseguir nenhum mercado consumidor. Então, teve mais rodovia. Depois veio o Médici e os militares em geral, e eles fizeram o Plano de Integração Nacional, ou PIN. O que esse plano falava? Ele ia ocupar vazios demográficos, aliviar conflitos fundiários e integrar regiões do país, com reforma agrária. Então vai fazer várias rodovias, tipo a Transamazônica, Cuiabá, Santarém, Belém, Brasília e etc. E como que a gente conseguia ocupar vazios demográficos? A gente teve o plano, a construção mais ou menos que a gente chama de espinha de peixe, que tem a rodovia aqui, então essa aqui é a rodovia, e a gente vai construindo aqui assim, ó, território, aqui é uma família que tem, aqui é uma família que tem. A gente foi doando terras pra esse pessoal, então é como se fosse uma espinha de peixe, aqui é a coluna vertebral, e aqui são os espinhos, que são terras para as pessoas. Enfim, isso teve problemáticas e impactos gigantescos, primeiramente social, depois de conflitos indígenas e desmatamento para conseguir mineração. Porque uma das coisas do objetivo desse PIN era a expansão da fronteira agrícola. Agora, essa é a história do rodoviário no Brasil, mas existem problemáticas que envolvem isso aí. Primeiramente, é a tão linda corrupção. Enfim, o que acontece? No governo dos militares, eles fizeram concessões e fizeram estímulos e falaram que nenhuma empresa internacional e estrangeira poderia usufruir, usar, construir e ter concessões das terras. Falou? Das terras não, das rodovias. Tudo bem, o que aconteceu?
Quem arrumava as rodovias, as empresas e tal, as empreiteiras, eram todas brasileiras. E com isso, elas foram enriquecendo muito e fazendo um tipo de patrocínio pro governo. Ou seja, elas davam dinheiro pra eleição de não sei quem, então vamos candidatar. Aí chega uma rodovia, né, Odebrecht, uma empreiteira, e fala: Julia, eu vou te dar muito dinheiro pra você conseguir ser eleita. E aí depois você vai continuar com as rodovias, né? Não vai fazer esse trem de ferrovia. Pra quê? E eu vou falar: muito dinheiro, né? E aí é isso. Isso que é a corrupção no Brasil. Enfim, essa questão das concessões para as empresas brasileiras e com a corrupção é basicamente essa relação imprópria que o Brasil cultivou entre os interesses públicos e privados. Então, é basicamente isso. Infelizmente, é basicamente isso. Mas a gente tem outra problemática também, que é, no caso, a privatização das rodovias. Então, a gente tem que entender primeiramente o que é privatização, o que é concessão. Privatização é quando eu vendo a minha rodovia. Então, eu sou o governo e eu não tenho mais jeito de fazer essa rodovia aqui. Não tá dando, não tô conseguindo manter. Eu vou lá e falo: vem aqui. Quer comprar? É sua, pode fazer o que você quiser com ela. Então, eu tô vendendo coisas públicas. Essa é a privatização. Outra coisa é a concessão, que eu falo: essa rodovia aqui é sua, você faz o que você quiser com ela, mas só por 30 anos. Nesse tempo você vai fazer a manutenção, deixar ela bonitinha e tal, e ela vai ser sua por um tempinho pra você arrumar ela, ok? Ok. Privatização das rodovias faz com que as estradas não sejam mais do governo, sejam das empresas. E elas têm o direito de cobrar pedágio. O que é isso? É quando você paga pra você passar por ali. Aí tem toda aquela trama de pedágio, mas de direito de ir e vir. Na Constituição tem que todo brasileiro tem direito de ir e vir. E ao mesmo tempo, no pedágio, a gente tem que pagar para ir e vir. O que faz zero sentido, inclusive porque a gente tem que pagar IPVA para ter um carro e usar as estradas. Mas, se o governo não tem como manter aquela empresa, aquela rodovia, ele tá na Constituição que ele pode sim vender, e aí o pedágio vai ser constitucional. Enfim, outra coisa que a gente tem é a questão das infovias e da segurança. Infovias também tem a ver com essa privatização, que é como se fosse uma estrada de informação, tipo, quando a gente cede, ou então vende, né? A estrada, a rodovia, para uma empresa, ela pode fazer pode usar isso para fazer um canal de comunicações, então, tipo, aqueles postes de energia com comunicação, enfim, é basicamente uma estrada de comunicação, de informação. Faz zero sentido, mas faz sentido. E outra coisa é a questão da segurança, que o transporte rodoviário no Brasil é horrível a segurança, porque nossas estradas também são bem ruinzinhas e a gente tem muito, muito acidente. Tipo assim, o segundo maior problema de saúde pública de morte é acidente de trânsito, em vez de qualquer outra coisa, tipo câncer, enfim. Segundo modal de transporte no Brasil, que dessa vez ocupa 20%, é as ferrovias. E essa é a parte que a gente vai ficar mais triste. Porque é o único país no mundo que diminuiu a malha ferroviária em vez de aumentar. Ninguém fez isso. Ninguém. E tipo, a gente já viu, né, nas ferrovias que elas são ideais para grandes distâncias. Por isso, países de grande extensão territorial, eles, assim, amam ela. É muito útil. E a gente não... Enfim. Qual que é a história disso tudo aí? JK fez um plano de modernização das nossas ferrovias e falou: vamos modernizar. Só que nesse plano incluía tirar algumas ferrovias que estavam bem ruinzinhas e colocar umas novas. Sim, tiraram as ferrovias bem ruinzinhas, não colocaram as novas. Porque tem toda aquela questão de rodovia, corrupção, inclusive, etc. Porque, vamos lá, as principais dificuldades na expansão de ferrovias no Brasil são falta de planejamento, ou seja, eles foram fazer a ferrovia Norte-Sul, por exemplo, e eles falaram: vamos fazer, é importante, ok, vamos fazer, pronto, chama o pedreiro, coloca ali. Eles não planejaram, gente, e é tão grande esse falta de planejamento que tem acho que bitola que chama, que são as coisinhas do trilho, e aí numa negócio é de um jeito, no outro negócio é de outro, ou seja, o trem X só pode vir até aqui, porque depois ali ele não passa naquele trilho, tem que ser outro trem. Então, o que era pra ser diretão, tem que ficar descarregando o trem e colocando em outro. Não faz sentido. Enfim, outra coisa é a corrupção, né, que a gente já conhece, a fraca integração entre as regiões, a falta de infraestrutura e a alternância de governo, porque assim, um governo chega no Brasil e fala: nossa, eu vou mudar esse Brasil, e vai lá e fala: olha, estou construindo uma ferrovia, yay!
Aí chega o outro governo e fala, eu também vou mudar o Brasil. Olha, estou construindo estrada. E ninguém continua o que o outro começou. Por quê? Porque a gente no Brasil tem esse problema que é, a gente faz planos de governo e não de Estado. A gente faz as coisas pra colocar nome. Então, tipo, ninguém tá investindo em educação infantil no Brasil, por exemplo. Porque não adianta nada. Tipo assim, você investe, né? Eu sou presidente, eu investi numa criança de 5 anos. A gente só vai ver o resultado disso quando essa criança for pra faculdade, ter um emprego, ou seja, daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos, eu não vou estar mais no governo e não vou ter mais meu nome nisso. Então é melhor eu investir nas faculdades, que aí vai ser. Todo mundo vai ver, nossa, a Júlia investiu na faculdade. Então é desse jeito. Mesma coisa, a falta de alternância de governo e a falta de integração nisso faz com que ninguém queira fazer os projetos e tal pra longas durações, e sim pra pequenininhas. E isso é um problema muito grande político que o Brasil tem. Enfim, os produtos que a gente mais vai em ferrovias são minérios e antigamente era café. Por isso que é muito grande a concentração no Sudeste, tá? Então, vai perguntar isso na prova e vocês vão saber responder. Outra coisa, atualidades. A China quer fazer ferrovias no Brasil. A gente viu no vídeo anterior que a China tá querendo influenciar algumas coisas, fazer uns trem, tipo o canal da Nicarágua. E isso tudo é uma alternativa ao canal do Panamá. Diminuir custos e eles falam também que é pra segurança alimentar chinesa, né? Mas muito disso é pra diminuir custos, sim. Uma alternativa ao canal do Panamá, sim. E isso seria juntar a ferrovia Norte-Sul que a gente tem, levando ela até Ilhéus e do outro lado até Ilo, no Peru. Então, assim, já sabe. Ok. Terceiro modal rodoviário no Brasil, que no caso seria só 13%, galera. Que são o hidroviário marítimo. A gente tem, principalmente, coisas legais pra gente falar. A navegação de cabotagem, que é ir arredar da costa. Então tem aqui o Brasil, né? Esse aqui é o Brasil. Aí a gente vai fazendo ao redor da costa brasileira a navegação. Isso aqui a gente faz muito. Outra coisa, existe um termo que chama Porto Seco, que tá dentro dessa área pra vocês entenderem melhor, mas não é nada a ver com hidrovia. Porto Seco é um terminal intermodal, ou seja, tipo, em que dois modais de transporte se juntam, né? Só que ele não é bem longe dos portos molhados. Porto molhado é aquele que tem que desemboca no meio, que tem a ver com hidrovia, ou maremovia, não existe isso. Mas que é de transporte aquático. Nesse caso, Porto Seco é transporte terrestre. Então, é o intermodal, tipo, entre ferroviário, rodoviário e etc. Então, é isso que é um porto seco, tá? Lembra disso. Outra coisa muito importante falar é os corredores de exportação, que são eixos que juntam produção, né, dentro do país até escoamento. Então, por exemplo, no Brasil, aqui é o Brasil, e aqui a gente tem os portos, e aqui a gente produz a comidinha. E aí a gente tem que levar até aqui. A gente faz um eixo, que é corredor de exportação, até chegar aqui. Os nossos 3 principais portos de exportação são portos de Itaqui, no Maranhão, Santos, em São Paulo, e Tubarão, no Espírito Santo. Enfim, os principais produtos, né? Minerais agrícolas no Itaqui, agrícolas e manufaturados no Santos e minérios no Tubarão. E aí a gente tem os modais que chegam até lá. O Itaqui e Santos é rodovia, ferrovia e hidrovia. Enquanto Tubarão é só ferrovia e rodovia. Não chega nenhuma hidrovia até lá. Ok, tá terminando, eu juro. As principais hidrovias no Brasil. A primeira é a hidrovia de Tietê-Paraná, que vai nos rios do Tietê-Paraná. Ela passa por vários estados do Brasil e leva produtos agrícolas, pecuárias, indústrias. E ela também junta com o Paraguai. E aí a gente tem a integração do Mercosul. Curiosidade que é a mais desenvolvida do Brasil, cheia de eclusas e de terminais também. Enfim, ela é legalzinha. A segunda é do Rio Madeira, que é um afluente do Rio Amazonas, é o maior de todos. Produtos é soja, fertilizante, milho, cimento, combustíveis, alimentos, contêineres, automóveis e etc. E a bacia do Rio Amazonas é muito importante também na nossa questão de hidrovia, tá? Porque é um rio bem grandinho. Acho que a gente já sabe disso. Última! São Francisco. O rio é o São Francisco. A cidade daí vai de Pirapora até Juazeiro.
Um desafio muito grande encontrado pelos terminais para desenvolver o transporte hidroviário no Brasil, além daqueles ferroviários, que é a corrupção, a gente tem mais um, que é a questão de os relevos naturais mesmo. Então a gente tem altos custos para implantação. É o mais barato de todos, porque vale muito a pena o custo-benefício e a manutenção é muito barata, mas para implantar, para fazer uma hidrovia, é mais carinho, porque a gente tem que corrigir desigualdades no relevo, desassorear rios, etc. E é mais caro. E isso é um probleminha que a gente tem no Brasil. Último modal é o dutoviário. Já expliquei tudo. Só tem que falar que o principal que a gente usa no Brasil é o gasoduto Bolívia Brasil, que a gente usa para enviar petróleo e gás. Acabou! Todo mundo preparado para a prova? Yay!